Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que, assim, meio que silenciosamente decide o resultado de boa parte da nossa vida, né? A arte de causar uma primeira impressão. Mas não só isso, a gente vai um pouco além. Como convencer alguém de uma ideia, de um projeto, de você mesmo em 90 segundos. Parece mágica, eu sei, mas a nossa fonte de hoje, que é um resumo do livro Como Convencer Alguém em 90 Segundos, de Nicholas Bothman, diz que é pura técnica. E o nosso objetivo aqui é bem direto, é garimpar as ferramentas, os insights mais poderosos que esse material tem para oferecer. A promessa é forte, hein? Os primeiros momentos de qualquer interação definem todo o resto. E para a gente entender de onde vêm essas técnicas, é fundamental olhar para o autor. O Nicholas Bothman, ele não é um acadêmico tradicional, sabe? Ele é um autor inglês que passou, assim, os primeiros 25 anos da carreira dele no campo de batalha da publicidade. Ele fundou uma agência focada em imagem corporativa. É um mundo onde a percepção instantânea, ela não é só importante, ela é tudo. É a regra do jogo. Exato. E depois dessa jornada, ele mergulha de cabeça em outra área, a programação neurolinguística, a PNL. Ele se torna um profissional licenciado. O que eu acho fascinante nessa trajetória é justamente a fusão desses dois mundos. Ele junta a arte de criar uma imagem impactante do mundo da publicidade com a ciência de entender a estrutura do pensamento que vem da PNL. Isso já dá uma pista de que a abordagem dele vai ser, assim, extremamente prática. É uma combinação poderosa, sem dúvida. É quase como juntar o designer com um engenheiro da comunicação humana. Ok, então vamos começar a desvendar isso. O material que a gente está analisando parte de 3 pilares fundamentais, eles que sustentariam, digamos, qualquer ato de persuasão. São eles: confiança, lógica e emoção. À primeira vista parece fazer todo sentido. É um tripé bem estável, né? Sim. E, olha, não é uma ideia exatamente nova. Se a gente voltar mais de 2000 anos, Aristóteles já falava de ethos, pathos e logos, que são, na essência, a mesmíssima coisa: credibilidade, emoção e lógica. Certo. A grande sacada do Bothman e o desafio que ele se propõe é como acionar esses 3 pilares de forma quase simultânea, numa janela de tempo minúscula. A confiança, ela abre a porta. Sem ela, nada entra. A emoção cria a conexão, o querer ouvir. E a lógica? Bom, a lógica vem para dar estrutura, para justificar essa conexão inicial. Se faltar um desses pés, a cadeira da persuasão fica... Bamba. Cai. Exato. Fica bamba e cai. E isso me faz pensar quantas vezes a gente já não viu uma apresentação, sei lá, tecnicamente perfeita, cheia de dados, lógica impecável, mas que simplesmente não pegou. A plateia boceja, ninguém compra ideia. Faltou a cola, né? A conexão. Exatamente. O apresentador focou 100% na lógica e esqueceu completamente dos outros 2 pilares. A audiência pode até ter entendido os dados, mas não confiou no mensageiro ou não se conectou emocionalmente com a mensagem. Aí o cérebro simplesmente descarta a informação como não relevante para mim. Por isso que a construção tem que ser integrada. E é aí que entram as primeiras regras práticas que o livro aponta. São as ferramentas para construir essa base nos primeiros segundos. A primeira delas parece quase trivial de tão simples. Olhe as pessoas nos olhos e sorria. Mas tem uma frase no resumo que dá o peso real disso. Diz assim: sua mensagem vai para onde sua voz vai e sua voz vai para onde os seus olhos mandam ir. Isso transforma o olhar numa espécie de mira laser da comunicação. E tem uma razão biológica muito profunda para isso. O nosso cérebro mais primitivo, que às vezes a gente chama de cérebro reptiliano, é a parte que nos manteve vivos na savana por milênios. Ele não entende de planilhas, de metas de vendas, nada disso. Ele só tem 2 perguntas básicas: isso é uma ameaça ou isso é seguro? Lutar ou fugir. Isso. E o contato visual direto, acompanhado de um sorriso genuíno, é o sinal universal mais rápido para responder essa pergunta. Ele diz: eu sou seguro, não sou uma ameaça. Então, antes de qualquer palavra lógica seja processada pelo neocórtex, você precisa acalmar o porteiro primitivo do cérebro da outra pessoa.
Sem isso, a porta da comunicação nem se abre. Nossa, então o nosso cérebro decide se vai ouvir ou não com base em sinais que a gente nem percebe que está enviando. Isso é meio assustador e fascinante ao mesmo tempo. A segunda regra que o material traz é a da adaptabilidade. Ele usa uma metáfora bem visual. Torne-se um camaleão. A ideia é que nós nos tornamos confortáveis e relaxados com pessoas que são como nós. Isso. E aqui a gente entra de vez no território da PNL, com a técnica do rapport ou espelhamento, que é um conceito que pode ser mal interpretado, então vale a pena a gente aprofundar um pouco. Sim, por favor. Porque a primeira imagem que vem à cabeça é a de ficar imitando a pessoa, o que pode parecer bizarro até ofensivo. Onde é que fica a linha entre criar conexão e parecer falso? Ótima pergunta. A chave não é a imitação, é a sincronização sutil. Não se trata de cruzar os braços um segundo depois que a outra pessoa cruzou. Se trata de calibrar o seu ritmo ao dela. Se a pessoa fala de forma mais pausada, você diminui um pouco a sua velocidade. Se ela se inclina para frente para fazer um ponto, você pode sutilmente espelhar essa energia. O que isso faz, no fundo, é hackear o instinto de sobrevivência. O cérebro humano está programado para confiar no que é familiar. Ah, entendi. Ao espelhar alguém sutilmente, você se torna familiar num nível que a consciência não percebe. Não é sobre enganar. É sobre falar a língua nativa do sistema nervoso da outra pessoa, que é a linguagem corporal e o ritmo. É dizer sem palavras: ei, a gente está na mesma sintonia. Entendi. É menos sobre copiar gestos e mais sobre equalizar as energias da conversa. E a terceira regra básica que o resumo aponta é: capture a imaginação para capturar o coração. A orientação é usar uma linguagem rica em sensações, para que a outra pessoa consiga ver, sentir e às vezes até reconhecer o cheiro e gosto do que você quer dizer. É sair do abstrato e ir para o concreto. E aqui a gente está mirando diretamente no pilar da emoção. Quando eu digo precisamos otimizar a sinergia interdepartamental para alavancar os resultados, eu estou falando uma língua que só um neocórtex entende. E olhe lá, é uma linguagem fria. Corporativa. Exato. Mas se eu digo, imagina a gente conseguindo entregar aquele projeto que o cliente tanto sonha. A sensação de alívio e de orgulho no fim do dia, de sair daqui com a certeza do dever cumprido. Aí eu tô pintando uma imagem. Eu tô usando palavras que ativam as áreas do cérebro responsáveis pela experiência real, pela emoção. A conversa deixa de ser uma troca de dados e passa a ser uma experiência compartilhada. E experiências compartilhadas criam laços e são muito, muito mais difíceis de esquecer. Ok. Então essas três regras, o olhar, o espelhamento e a imaginação, são como as chaves que abrem a porta da conexão inicial. Mas uma vez que a porta está aberta, como a gente navega lá dentro? Como se mantém o rumo sem se perder? Porque parece que seria fácil focar tanto em espelhar a pessoa que você esquece do seu próprio objetivo. Perfeito. É exatamente para organizar essa navegação que o material apresenta um método, um framework mental. E ele vem num acrônimo curioso, KFC. Ah, KFC. Que, assim, a gente espera que não tenha nada a ver com um frango frito, né? Não, pode ficar tranquilo, nada a ver. É um ciclo de feedback, eu diria, bem mais nutritivo para a comunicação. O K vem de Know What You Want, ou seja, saiba o que você quer. Tem um objetivo cristalino antes mesmo de abrir a boca. O F é de Find Out What You're Getting, que significa descubra o que você está recebendo. Em outras palavras, observe atentamente o feedback. Verbal e não verbal. Exato. E o C é de Change What You Do Until You Get What You Want, ou seja, mude o que você faz até conseguir o que quer. Flexibilidade total. Isso soa como um algoritmo para conversas. Ter um destino, checar o GPS constantemente e estar disposto a recalcular a rota a qualquer momento. O K, a mudança, me parece a parte mais difícil. A gente tende a se apegar ao nosso plano, ao nosso roteiro, né? É o ponto onde a maioria das comunicações falha. Vamos aplicar isso a uma situação prática? Pedir um aumento. O seu K é claro, conseguir o aumento. Você entra na sala, começa a sua argumentação super bem preparada. Mas enquanto fala, você pratica o F. Observa que a sua chefe recosta na cadeira, cruza os braços,
O olhar dela fica distante, o feedback não verbal é péssimo. Sinal vermelho. Total. O comunicador ineficaz ignora isso e continua com o script, falando mais alto, insistindo nos mesmos pontos. Ele é teimoso. O comunicador eficaz usa o KFC. Ele para, ele muda a abordagem. Ele pode dizer algo como: percebo que talvez o momento não seja o ideal, ou talvez minha abordagem não esteja clara. Qual a sua principal preocupação quando falamos sobre a estrutura salarial da equipe hoje? Ele muda de um monólogo para um diálogo, usando feedback para recalcular a rota. É a diferença fundamental entre ser persistente no objetivo e ser teimoso no método. O método KFC força essa consciência no momento presente, te tira do piloto automático. Você para de apenas falar e começa a comunicar, que é uma via de mão dupla. Exatamente. O passo F exige um estado de atenção plena. Não é só sobre ouvir as palavras, é sobre ver a sobrancelha que arqueia, notar a mudança no ritmo da respiração, sentir a energia na sala. É um nível de percepção que transforma completamente a interação. E essa capacidade de perceber e de mudar a rota parece estar totalmente ligada a algo ainda mais básico que o material chama de atitude. O resumo fala em neutralizar a reação de lutar ou fugir. E diz, assim, em letras garrafais, a chave é a atitude. Como isso se conecta com o resto? A atitude é o prefácio de tudo. Antes de você dizer oi, antes do aperto de mão, sua atitude já chegou na sala e se apresentou. O resumo define ela de forma bem prática. É uma combinação de linguagem corporal, tom de voz e, por último, as palavras. Note a hierarquia. A gente se preocupa tanto com o que vai dizer, mas a forma como o nosso corpo se porta e o tom da nossa voz comunicam muito mais e muito mais rápido. O material visualiza isso com a ideia de linguagem corporal aberta versus fechada. Braços e pernas cruzados, corpo virado de lado, pouco contato visual. Isso seria fechada. E o corpo de frente para a pessoa, palmas das mãos visíveis, postura ereta mas relaxada. Seria aberta. Exato. E voltando ao nosso amigo, o cérebro reptiliano, a linguagem corporal aberta é o sinal de segurança na sua forma mais pura. É o equivalente a mostrar as mãos vazias para provar que você não carrega uma arma. É pré-verbal. E o mais interessante é que isso tem um efeito duplo. Pesquisas mostram que adotar uma postura aberta e expansiva não só faz o outro se sentir mais seguro, mas também altera a nossa própria bioquímica, aumenta os níveis de testosterona, associada à confiança, e diminui os de cortisol, o hormônio do estresse. Ou seja, você se prepara de dentro para fora. Então, a atitude não é só uma performance para o outro, é também uma ferramenta para a autorregulação. Isso muda tudo. Os passos que a fonte sugere fazem muito mais sentido agora. Primeiro, ajuste sua atitude antes de se aproximar. É uma preparação interna. Depois, demonstre uma linguagem corporal aberta. E, por fim, sincronize sua linguagem corporal e tom de voz, o que nos leva de volta ao camaleão. É um ciclo completo. É uma sequência coreografada. Você primeiro arruma sua casa interna, sua atitude. Depois, você projeta essa segurança para o mundo através de um corpo aberto. E só então, quando o canal de segurança está estabelecido, você se calibra com a outra pessoa através da sincronização, para construir a ponte do rapport. Tudo isso pode acontecer nos primeiros 10, 15 segundos de uma interação, de forma quase imperceptível para quem recebe, mas totalmente intencional para quem inicia. Certo, a ficha está caindo. Vamos tentar amarrar tudo isso. A gente falou dos pilares: confiança, lógica e emoção. Das regras práticas do olhar, do espelhamento, da imaginação e do método KFC como um GPS para a conversa. Como essa orquestra toda toca em harmonia para criar a Sinfonia dos 90 Segundos. Pensa nisso como uma construção em camadas que acontece muito rápido. A sua atitude e linguagem corporal aberta são a fundação. Elas preparam o terreno, neutralizam a desconfiança inicial. Sem isso, você nem consegue colocar o primeiro tijolo. Nos segundos seguintes, as regras básicas, o olhar, o sorriso, a sincronização sutil do camaleão constroem a estrutura inicial da confiança e da emoção.
É a ponte do rapport sendo construída em tempo real. Ok. E uma vez que essa ponte está minimamente estável, o método QFC entra em ação. Ele é o veículo que vai atravessar a ponte. Com o seu objetivo claro, o K, você começa a avançar usando a linguagem sensorial para manter a conexão emocional e a lógica para justificar seu ponto. Mas sempre de olho no feedback, o F, e pronto para ajustar o caminho, o C. Não é um checklist, entende? É um fluxo. E no final, o objetivo não é simplesmente ganhar uma discussão. O resumo termina com uma definição que eu achei muito precisa de convencer. Diz que é fazer com que os outros queiram fazer o que você quer. O segredo está nessa palavra. Queiram. Essa é a alma de tudo. É a diferença crucial entre persuasão ética e, sei lá, coação ou manipulação. Coagir é forçar, manipular é enganar. Persuadir, no contexto que o Buchmann apresenta, é alinhar o seu interesse com o da outra pessoa, de forma que ela veja o valor e sinta um desejo genuíno de seguir na mesma direção. O foco é na criação de um desejo voluntário. E esse desejo só nasce se a semente da confiança foi plantada e regada naqueles preciosos primeiros 90 segundos. Uma análise incrível de uma habilidade que, no fim das contas, todos nós usamos todos os dias, com ou sem consciência. A grande lição que fica para mim é que a primeira impressão não é um evento aleatório, um acaso. É uma habilidade que pode ser praticada e aprimorada com técnica, com preparação e principalmente com a atitude certa. Vale reforçar que nossa fonte hoje foi um resumo do livro de Nicholas Buchmann, elaborado por Wellington Matiola, e que o material original, claro, é sempre recomendado para quem quiser se aprofundar ainda mais. Sem dúvida. E se a gente puder fechar com um pensamento para levar adiante, o material nos oferece um arsenal de ferramentas poderosas para construir conexões e moldar a percepção que os outros têm de nós. A reflexão que fica, então, é: à medida que a gente se torna mais hábil em usar essas técnicas, qual é a nossa responsabilidade para garantir que a intenção por trás delas seja sempre genuína e construtiva? A linha entre influenciar positivamente e manipular pode ser muito, muito sutil. E talvez a habilidade mais importante de todas seja justamente a de manter a consciência e integridade do nosso lado dessa linha.